Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e com sua audiência. Olha só, você que está em casa se preocupa com os seus olhos durante o verão? Muita gente sabe da importância do uso do protetor solar, mas muitos esquecem de cuidar bem dos olhos para evitar problemas típicos desta época do ano. Aqui no nosso estúdio vamos ter muitas orientações e dicas para você cuidar bem dos seus olhos nesse período mais quente do ano. Vamos conversar com a doutora Catarina Ventura. Doutora Catarina é oftalmologista e diretora do Instituto de Olhos Fernando Ventura. Também vai trazer dicas e orientações aqui no nosso programa o Dr. Wagner Lira. Dr. Wagner também é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura e diretor médico do Provisão. Já já a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes eu quero te dizer que os cuidados com os olhos no verão devem ser redobrados, pois a época mais quente do ano pode facilitar o desenvolvimento de vários problemas na visão. O calor faz com que as bactérias elas se multipliquem, aumentando as chances de doenças infecciosas. Além disso, o sal do mar, a areia da praia e a água da piscina também podem causar problemas sérios. Vale destacar que o sol e os seus raios ultravioletas também podem ser muito prejudiciais para a saúde dos olhos. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial que mostra o quão importante é fazer uso dos óculos de sol. Mas atenção, porque é preciso saber escolher esse acessório. Vamos trazer dicas a partir de agora, uma reportagem especial. Confira! Na correria do dia a dia, podemos deixar um pouco de lado o uso de medidas protetivas para a saúde do nosso corpo, mas não é porque esquecemos disso que os riscos deixarão de existir. O sol é um deles, fornecendo os temidos raios ultravioletas, um risco aos nossos olhos. E para protegê-los deste perigo é que existem os óculos de sol, também conhecidos como óculos escuro. O Dr. Heraldo é oftalmologista e nos ensina como funciona o mecanismo de proteção que os óculos oferecem. Os óculos de sol, eles têm 3 mecanismos básicos de filtragem. Então, você pega um óculos como esse daqui, por exemplo. Esse é um óculos que eu não sei se dá para ver que ele é quase que transparente. Ele não é muito escuro, mas ele filtra muito bem. Esse mecanismo chama-se polarização. E você ainda tem um terceiro mecanismo, o mecanismo que a gente chama de antirreflexo. Então, se você tem um óculos com esses 3 mecanismos, você tem um óculos caro, mas você está usando os 3 mecanismos de filtragem de óculos. Mas se você tem um óculos que tenha um mecanismo de filtragem somente por pigmento, que é o chamado efeito dicroico, esse será um óculos mais barato, mas todos os dois vão dar o mesmo nível de proteção solar. Os óculos de sol não são apenas acessórios, eles são o nosso recurso de proteção. Atualmente é mais importante fazer a proteção solar porque a incidência dos raios ultravioletas, a chamada irradiação ultravioleta, que vocês quando vê previsão de tempo, de maré e tal, também tem o chamado índice de irradiação ultravioleta. E a gente veio para as ruas para saber qual está sendo o comportamento dos consumidores. Se eles preferem comprar em óticas, que são os estabelecimentos devidamente credenciados pela Anvisa e pelo Inmetro, ou se preferem comprar nos camelôs. Geralmente a gente compra em camelô, né, na rua, né? Quando eu procuro sempre ótica e vendo se tem proteção solar, né? É necessário que possamos comprar um óculos adequado que contenha UV, uma proteção que é necessária para o uso do óculos. Optar comprar os óculos em camelôs oferece riscos à sua visão. É importante que você saiba o porquê e é possível, inclusive, adquirir doenças sérias. Fique atento. Os riscos para quem não toma o cuidado com a visão em relação à proteção solar é que após os 40, 50 anos de idade é onde vão se manifestar os danos que podem ser causados, né? Entre esses danos, como eu disse,
está a degeneração macular relacionada à idade e o problema mais comum, que é a catarata. Mas como diferenciar os óculos originais dos falsificados, já que eles são tão similares? O óculos que vai dar a melhor proteção é o que os elementos de filtragem dele filtrem melhor essa faixa do espectro solar que é danosa. A variedade de cores de lente é grande, tem para todos os gostos e necessidades. A cor é algo subjetivo. É que o cérebro da gente, às vezes, ele cansa se você filtrar uma faixa específica de cor. Um filtro, por exemplo, desse daqui, amarelo ou âmbar, ele não escurece muito, porque o pigmento dele, ele não escurece, mas ele destaca mais os objetos. E, diferentemente dos outros óculos de sol, esse óculos daqui ele também pode ser usado à noite. Enquanto que, se você usar um óculos desse aqui, mais escuro, que o pigmento dele é mais escuro à noite, tem muito detalhe que você vai dirigir à noite e vai escapulir. Pronto, escolher o modelo ideal é fácil. O importante é não negligenciar o cuidado com as lentes do nosso corpo. Pois bem, todo cuidado é pouco quando se fala dos olhos, né? A gente viu aí o preço que você vai pagar se você continuar insistindo, né, em comprar esses óculos no camelô, porque não tem proteção. Às vezes você mira na estética, é um modelo bonito, está em alta, mas não tem proteção. As consequências podem chegar a curto, médio e também a longo prazo. Vamos aprender muito mais daqui a pouquinho aqui no nosso programa sobre isso e sobre muitos outros temas aqui em relação aos cuidados com os olhos no verão. A partir de agora, a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir aqui com a gente. Temos uma enquete a fazer e vamos lançar essa enquete a partir de agora. É uma pergunta a fazer a você que está em casa para você começar já interagindo aqui conosco. Olha só, você redobra os cuidados durante o verão para evitar os problemas nos olhos? Você tem esse cuidado? Sim ou não? A pergunta é muito objetiva e você vai responder também de forma objetiva na nossa linha interativa 3424-1547. É o nosso primeiro número, já está disponível, 3424-1547 e também o 3424-1977. São duas linhas, você liga, participa aqui com a gente, manda a sua pergunta, responde também a nossa pergunta de hoje, fique bem à vontade. Se você tem acesso à internet, você também, né, já pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível para você interagir também com a gente. Lá você responde nossa enquete, deixa sua dúvida, algum depoimento também sobre o tema. Tudo você pode fazer através também do nosso WhatsApp, 99209-4819, 99209-4819. Mande aí muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, depois de um dia inteiro ali, né, na piscina ou na praia, é muito comum as crianças ficarem com os olhos vermelhos, mas no dia seguinte devem estar normais esses olhos. Quando a vermelhidão ela não passa e aparecem também outros sintomas como coceira, irritação, acúmulo de secreção, o ideal é procurar um oftalmologista. Estas podem ser manifestações da conjuntivite, pode ser irritativa ou também infecciosa. Então, fique muito atento, a partir de agora teremos outras orientações sobre o assunto. Primeiro quero dizer que os dois convidados que já estão aqui no nosso estúdio são bem-vindos, fiquem à vontade. Doutora Catarina Ventura, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer, né, estar aqui tentando tirar as dúvidas aí dos ouvintes. Doutor Wagner Lira, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar presente aqui. A gente viu, né, que é muito importante ter esses cuidados com os olhos. Vimos também que muita gente, quando fala em verão, em proteção, só lembra do protetor solar e esquece dos cuidados básicos com os olhos. Vamos reforçar para quem está em casa. Quais cuidados básicos são esses, né, que a gente deve tomar durante o verão? Lavar bem os olhos é um cuidado básico e essencial também no verão? Sim, na verdade, no verão a gente está mais exposto ao sol, ao vento, à praia, à piscina, né, areia. Então, é sempre importante que a gente tenha o uso dos óculos escuros, tá?
O óculos escuro é fundamental, vai barrar aí, né, algumas impurezas, tá, do ambiente. Proteger também contra o sol, né, radiações UVA, UVB. Lembrando, né, como passou na reportagem anterior, a escolha do óculos, tá? Então é bom que você, para usar o óculos, você tem que ter realmente a ciência de que esse óculos é confiável. Porque se você está usando um óculos de camelô e não sabe a procedência, ele vai te trazer prejuízo, não vai estar te protegendo. Tá? Então, com relação a banho de mar e de piscina, é sempre importante, após o uso, né, é inevitável que a gente deixe de usar, né, a piscina e a praia, a criança principalmente, lavar os olhos com água corrente, água filtrada, ou um soro fisiológico de pequena quantidade, ou ter um lubrificante, né, para uso após esses esportes aquáticos, né, essa prática aquática, né, para tirar essas impurezas que possam permanecer no olho após o banho. Quem já tem uma atenção, né, a mais e uma atenção melhor com a saúde dos olhos nesse período mais quente do ano deve redobrar ou essa atenção deve permanecer como estava, né? Porque também tem o uso mais frequente do protetor solar. Se for de forma inadequada, pode ali irritar os olhos também, né, doutor? Pode sim. Esse período, ele é um período muito, vamos dizer assim, ovacionado pelo brasileiro, porque é um período de férias, né? E coincide de ter realmente em algumas regiões do país muito sol. E junto com isso vem um conglomerado de pessoas, o adensamento populacional, então fica mais fácil realmente os surtos de conjuntivites aparecerem. E a radiação ultravioleta, que ela está presente, na verdade, nos países nossos equatoriais, né, durante o ano todo, nesse período ela se intensifica. Então a vermelhidão, vamos dizer assim, melhor chamar síndrome do olho vermelho, na maioria das vezes é por causa do cloro, da piscina ou do mar, mas alguns outros fatores, como conjuntivite aguda, pode acometer os indivíduos. Conjuntivite química pelo protetor solar, a gente pode abordar depois alguns tipos de protetores ideais. E também o agravamento de alguns tipos de conjuntivite alérgica. Sim, alguns pacientes. Conjuntivite bacteriana infecciosa, tem uma diferença nisso, né? Tem sim. As conjuntivites ela pode ser virais, que são as mais frequentes, né? Também no espectro grande, algumas conjuntivites se desenvolvem durante alguns dias e ficam boas, alguns cronificam, com algumas repercussões bacterianas. Mas nesse período, pelo adensamento populacional e pelo aumento da temperatura das águas, você tem uma transmissão maior da conjuntivite viral e um agravamento nas pessoas que já têm conjuntivite alérgica, as conjuntivites vernais. Esse período mais quente também pode ser propício a potencializar outras doenças? A pessoa já tem uma doença, ela pode ser agravada por conta da exposição ao sol, ou pode, né, ser um gatilho para aparecer uma doença mais séria? Sim, porque, querendo ou não, o sol, né, ele baixa também a imunidade. Né? Então, existem pessoas que, quando baixa a imunidade, né, uma conjuntivite alérgica já é um paciente predisposto, então, com a irritação de um cloro, de uma água de piscina, vai potencializar aí essa conjuntivite alérgica. E o paciente torna-se predisposto pelas quantidade de pessoas juntas, e daí contaminar com um vírus ou com uma bactéria. E aí trazer os outros problemas. Quando a gente fala de verão com o dermatologista, ele fala sobre o uso frequente do protetor solar. Quando se fala com o nutricionista, né, a hidratação do corpo, que é muito importante. Quando fala com o oftalmologista, é a proteção com os óculos escuros e também a hidratação dos olhos, a gente poderia dizer isso também, ou não precisa? Sempre colocar ali um colírio lubrificante ou um soro fisiológico, lavar com água morna ou gelada, como é que a gente explica? Qual a recomendação do oftalmologista nesse caso? Sem dúvida, a gente quando vai falar em oftalmologia, a gente tem que abordar também que a pele da pálpebra faz parte do contexto, né? Então a gente, não só o óculos de sol, mas como bonés, lembrando como a gente fala em acolhimento do paciente, a gente tem que lembrar que o boné ele protege de alguma forma também, mas não protege, por exemplo, as orelhas. As pessoas brancas têm tendência, aqui é um assunto mais para dermatologia, mas é importante, né? Que o chapéu, quando coloca, seja com a aba grande para mulheres e aquele parecendo o chapéu árabe, um boné com a pala lateral para os homens. Então, a gente tem que lembrar que a exposição ela pode causar problemas agudo, pontualmente, mas a exposição se somando, ela pode causar complicações crônicas. Por exemplo, câncer de pele, da pálpebra, chamado carcinoma base celular, pterígio, que é aquela carnosidade. Então, talvez não interfira só de forma pontual, mas o acúmulo ao longo dos anos também pode reverberar na saúde ocular do paciente, né? Incidência maior de catarata também e de degeneração macular
relacionado à idade. Mas para os olhos não precisa essa recomendação de hidratação deles não, né? Precisa colocar Não necessariamente. Se for uma pessoa que já sinta no seu dia a dia, né, com certeza na exposição solar, uso de banho de mar e de piscina, ele vai sentir um pouco mais ressecado ou irritado. Mas o óculos escuro é que é o fundamental, né? Porque a incidência, se você vai estar exposto, né, em área externa, você vai estar mais vulnerável, né, com esse olho sem o protetor solar, né, do óculos. Aí para quem está em casa, a gente ia acender mais uma vez o alerta. Quanto mais caro esses óculos, melhor ou não necessariamente? Não precisa ser naquele preço, né, exorbitante. Pode ser no preço razoável e ter a qualidade que é preciso, né, para se usar. A gente tem que destacar que o óculos de sol ele é muito encarado como um adorno, né, um óculos fashion. Um acessório, né? Um acessório. E esquecemos da proteção que ele tem que ter. Essa proteção ela é regulada pela ABNT, que é a normatização técnica, e tem que fazer a cobertura e proteção para a radiação ultravioleta A e B. Tá? Obviamente, quando você compra um óculos com uma procedência duvidosa, você não vai ter nenhum órgão regulador. Então, a chance desse óculos não ter a proteção ultravioleta é muito grande. Tá? E não obrigatoriamente. Obviamente, se você tem um óculos elaborado, com todas as proteções, ele tende a ser um pouco mais caro. Então, a gente sabe que em camelô tem óculos de sol sendo vendido a 5, 10 reais, que a probabilidade de ter alguma proteção, algum tipo de proteção ali é mínima. E por que é arriscado, né, utilizar esse tipo de proteção? É porque vai estimular o olho a dilatar a pupila e aí entra mais raios? Como é que a gente explica, popularmente falando, né, para nosso telespectador? Quando a gente está num ambiente claro, sem óculos, a nossa pupila tem um mecanismo fisiológico de fechar, para dar uma proteção, né, um conforto. Se a gente está num ambiente escuro, a nossa pupila dilata. É o que acontece quando a gente está do lado de fora e entra no cinema. Então, em momento, né, a gente não vê nada, e aí a pupila gradativamente vai percebendo aquele ambiente escuro, ela vai dilatando e você vai começando a perceber o ambiente. O óculos escuro funciona dessa forma. Então, você está colocando uma película escura, tá? Então, a tua pupila ela vai achar que ali está no ambiente escuro e ele vai dilatar. Então, se não tiver essa proteção, os raios solares vão entrar e tua pupila vai estar grande, mais raios vai entrar na tua retina, no cristalino, enfim, em todas as partes do olho. Se você não usa um óculos escuro, tua pupila vai estar pequena. Então, menos raios vai entrar. Então, esse é um mecanismo fisiológico de proteção. Por isso, você usar um óculos de camelô sem procedência, ele vai dilatar a tua pupila, vai entrar raios solares, você vai estar trazendo prejuízo para você. Né? Então, muitas vezes, o do camelô você quer ter, porque é aquele da moda, é aquele espelhado azul ou verde, né? Aquele modelo da blogueira lá. E aí você não tem condições de pagar o original e você paga essa réplica, mas você está trazendo esse prejuízo aí para a tua visão não pontual, né? Como o Wagner falou, mas a longo prazo você vai ver esse prejuízo. Então, entre não usar e usar um de camelô, a melhor opção é não usar. Não tem a menor dúvida. Melhor não usar do que usar um óculos de procedência duvidosa ou esse óculos comprado sem nenhuma regulamentação nas bancas de camelôs. Aí quando entra mais radiação nos olhos, né? No caso, fez essa dilatação da pupila por conta desse óculos que não tem proteção, entra mais radiação e acontece o quê? Porque na pele, a pele fica queimada. Existe uma queimadura e essa queimadura é visível e irrita. Nos olhos também existe uma queimadura de alguma parte interna do olho e vai, né, mostrar, ter algum sinal, ou só vocês conseguem observar que aquele problema pode ter sido causado por conta dessa exposição? Na verdade, a gente vai pela questão estatística, pela idade do paciente e pela exposição solar crônica, né? Então, já existe uma correlação, uma ilação entre essa exposição solar crônica e o desenvolvimento de algumas doenças. Como eu falei, câncer de pele está totalmente relacionado com isso, tá? Principalmente carcinoma base celular, o melanoma também em pessoas brancas. O pterígio, que é aquela, muita gente confunde com a catarata, mas é a carnosidade que cresce na superfície ocular. Que causa de carne crescida. Que é a carne crescida, né? Mas confunde muito com catarata, né? Mas catarata é dentro do olho. Tem uma incidência maior de catarata, exposição crônica também. E a retina, que é um tecido extremamente sensível, ele também pode ser degenerado ao longo do tempo, principalmente nas pessoas brancas, de origem caucasiana, no qual o olho, por ser mais claro, também já permite, por si só, uma exposição maior, tá? Então, a gente sempre divide a radiação ultravioleta em A e B, porque é isso que você falou. A radiação A, ela ela penetra nos tecidos
Então causa envelhecimento e tumores mais profundos, que é o melanoma. E a UVB, ela causa queimadura superficial e irritação na superfície ocular. Então, dependendo da radiação, ela pode atuar tanto na superfície como penetrar nas estruturas oculares. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com os olhos agora no verão. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, a informação de hoje é do portal Terra. No verão, cuidados com os olhos devem ser redobrados. Nesse período mais quente do ano, muita gente dá mais atenção para a hidratação e proteção da pele e acaba esquecendo que os olhos também merecem e precisam de cuidados. As alergias e irritações costumam ocorrer com frequência nesse período por causa do excesso do cloro das piscinas e a exposição à luz do sol, por exemplo. De acordo com a oftalmologista Stefânia Danca, para evitar que o excesso do cloro cause uma grande irritação e vermelhidão nos olhos, é importante lavar bem o rosto e principalmente a região dos olhos assim que sair da água do mar ou da piscina e sempre usar chapéus e óculos para proteger a visão. Vamos a mais dicas lá no estúdio? Com você, Valdson. Obrigado, Tânia Silva. E a gente aprende muito aqui nas notícias da internet. E a gente vai seguir também com o programa para aprender um pouco mais sobre os cuidados com os olhos. A gente viu na notícia a Tânia falando que é importante o uso do óculos, né? Os óculos de sol é preciso fazer uso. Também é preciso colocar um chapéu, né? Para evitar a chegada desse sol mais próximo aos seus olhos. Evitar essa radiação, porque senão vai ter complicações, e uma complicação muito importante e que tem, né, uma alta neste momento, né, de verão, a gente vai mostrar aqui, que é a conjuntivite. Vamos mostrar com imagens para você aprender um pouco melhor sobre o tema. Uma coisa é falar, outra coisa é observar, né, doutor Wagner e doutora Catarina Ventura. Conjuntivite tem uma característica aqui que a gente já desconfia que pode se tratar de uma conjuntivite? Sim ou não? Ou é só indo até o oftalmologista que a gente desconfia que se trata, né? Essa irritação pode ser uma conjuntivite. Veja só, a gente prefere classificar como a síndrome do olho seco. Como você disse, essa irritação pontual, imediatamente após um banho, não causa tanta preocupação. Mas eu não diria nem até outro dia, mas uma sensação de desconforto, secreção, sensação de areia nos olhos, quando pisca. Então, a gente pode englobar ele como a síndrome do olho seco. Dentro da síndrome do olho seco, a causa mais frequente nesse período seria contato com água o cloro, né? Algumas piscinas são ozonizadas, mas a grande maioria com cloro. E essa dosagem muitas vezes não é tão, né? Você tem uma variação de piscina para piscina. Então é muito comum a conjuntivite química pelo cloro. Tá? A água do mar, ela pode predispor a esse tipo de irritação química, mas também a conjuntivite. Por quê? Porque a temperatura do mar está elevada, então o vírus ele se propaga ali com a maior velocidade, com a maior facilidade. Tá? E também é importante que com o vento, alguns corpos estranhos, como pequenos fragmentos de areia, eles podem se desprender do chão e acometer a superfície ocular. E aí o que acontece? O paciente tem um reflexo de coçar, que a gente não tem nem como criticar, porque é reflexo mesmo. E aí às vezes ela se posiciona por baixo da pálpebra superior e o paciente tenta coçar, e quanto mais coça, mais impacta. Então esse tipo de situação é muito comum e às vezes deixa o paciente alguns dias com esse corpo estranho na córnea ou na pálpebra, e a gente só consegue identificar realmente com a utilização de corantes no consultório e a eversão da pálpebra, que é a virada da pálpebra, a gente consegue retirar. É um tratamento relativamente fácil, mas se não for no oftalmologista, só com a fricção, alguns pacientes colocam cotonete e não conseguem se identificar onde é que ele está. Em relação à bacteriana e à viral, qual é a mais comum nessa época do ano e qual é a mais perigosa e menos perigosa? A gente poderia classificá-las assim, as conjuntivites? Na verdade, a conjuntivite, né, independente da causa, é o olho vermelho, tá? E aí a conjuntivite viral, ela é mais frequente, principalmente porque vai ter um aglomerado maior de pessoas. Então, com esse, primeiro vem a irritação pela
ou pela luz solar, uma ceratite, né, predispõe aí o vírus penetrar. O aglomerado de pessoas e a conjuntivite química, que aí na sequência pode vir o vírus. Então é mais frequente a viral, tá? A bacteriana, para a gente diferenciar uma viral da bacteriana, a bacteriana vai ter mais secreção, tá? E a viral vai ter mais um olho vermelho, um lacrimejamento e um desconforto. Entretanto, a gente observa mais em consultório a viral e aí vem os problemas da viral, que são formações de membranas, tá? Que essas precisam ser retiradas, senão o tratamento não é eficaz. E pode ter uma causa posterior, né, que são os infiltrados, e com isso baixar a visão. Então, realmente, ela precisa ser tratada adequadamente, né, com o oftalmologista para identificar essas complicações posteriores. A bacteriana, com o tratamento adequado, ela vai ter uma resolução rapidamente. Claro que dependendo da bactéria, ela se torna um pouco mais grave do que a viral, mas a mais comum vai ser a viral. Tem média, né, de tempo desse tratamento? Quantos dias, em média, a pessoa fica com conjuntivite e a pessoa desconfiou? Vai procurar o oftalmologista, mas não vou hoje, vou amanhã. O que é que eu posso fazer para tentar minimizar esse desconforto? Perfeito. Veja só, dependendo do vírus, a conjuntivite tem algumas, a gente subclassifica. Tem alguns vírus que são menos patogênicos. Então, elas vêm junto com aquele quadro gripal que dura poucos dias. Mas tem o adenovírus que causa a chamada ceratoconjuntivite epidêmica, que pode durar até 3 semanas. Quer dizer, um período que realmente o paciente fica contaminando outras pessoas. A gente recomenda realmente que se afaste do trabalho. E durante esse período tem que ser muito bem acompanhado, como a Catarina disse, porque a conjuntivite normalmente ela incomoda muito, mas ela é autolimitada. Significa o quê? Que ela tende a não deixar sequelas. Tá? Porém, o uso de corticoide precoce, por exemplo, o paciente não for no oftalmologista, for uma conjuntivite viral, ele começar a usar o corticoide no primeiro dia, dá aquela falsa sensação de conforto, mas ele tende a perpetuar a conjuntivite e ter uma série de complicações que normalmente não se tem. Tá certo? A formação de membranas, que a Catarina falou, é importantíssimo, porque normalmente a gente precisa remover essas membranas 2 ou 3 vezes. E se elas não forem removidas, elas podem causar olho seco, cicatrizações e aderências entre a pálpebra e o olho. Então é fundamental realmente essa remoção das membranas chamadas membranas inflamatórias. A gente também tem outras doenças, né, comuns à nossa população, não só no verão, mas no decorrer de todo o ano. A gente quer mostrar aqui para quem está em casa, para que aprenda um pouco mais, né, sobre o assunto. Nesse tópico aqui, a gente fala sobre a ceratite. O que é que seria a ceratite? Dessa imagem aqui, o que é que a gente poderia, né, destacar? Essa parte branca aqui, que a gente merece o destaque ou não? Para falar de ceratite, como é que eu explico para quem está em casa? Na verdade, a ceratite não dá para ver aí, a gente só consegue ver mais com o uso de corantes no consultório. Mas assim, chama atenção o olho vermelho, tá? Que também causa essa irritação e o paciente vai sentir uma sensação de olho, de sensação de areia, tá? O olho furando, né? Essa sensação Então é mais um olho seco que pode causar a ceratite também. Eu pensava que era esse reflexo não, aqui, é um reflexo da foto. Na verdade, a córnea é essa imagem que é como se fosse o vidro de relógio, que você não consegue ver transparente. E ceratite é qualquer tipo de comprometimento vamos dizer assim, do vidro de relógio do olho. Vamos à próxima tela. Temos aqui outra imagem para explicar para você que está em casa, agora sobre a catarata, né? Dessa imagem específica, a gente nota que está um pouco turva, né, aqui essa imagem. Tá, na verdade, você está vendo a pupila ali, você vê que a pupila ela está branca. Então, isso aí é um caso extremo de catarata total branca, né? O paciente com uma limitação, mas se ele não tiver nenhuma outra comorbidade, não tiver nada no fundo de olho, são pacientes que normalmente operam num dia e poucos dias depois estão com a visão totalmente recuperada. É importante a gente salientar que nosso país, por ser tropical, o que é que acontece? O somatório da exposição da radiação ultravioleta, que é invisível, quer dizer, é um inimigo que está presente, mas a gente não percebe, vai fazendo, tem feito com que os pacientes tenham tido catarata mais precocemente. Então, antigamente era comum ter catarata 60, hoje a partir de 50 anos, muitos pacientes do consultório já apresentam algum grau de catarata. Então, isso faz com que realmente o perfil de paciente operado tenha diminuído do paciente bem senil para os pacientes adultos jovens. E no caso do tratamento da catarata, só a cirurgia para resolver? Ou não tem como ter um paliativo? E em último caso que vocês recorrem para a cirurgia? Não, realmente o tratamento da catarata é só cirúrgico. Aí tem que avaliar o paciente, tem o histórico. O que é que vocês levam em consideração?
A gente vai levar em consideração, né, no exame oftalmológico, principalmente a visão. Né? Então, ele vai estar com a visão mais baixa, que o óculos já não vai trazer essa visão ao paciente. E aí, depois vem os exames, né, pré-operatórios, que aí vai identificar qual é a lente ideal para aquele paciente. Já existem lentes, né, Wagner pode até falar melhor, que é, né, mais especialista. Então, existem lentes premiums, né, que permitem até você ficar sem óculos após a cirurgia. Essas lentes são acessíveis ou requerem um investimento um pouco mais alto? Com a modernização da cirurgia, acaba que alguns pacientes, a partir de 50 anos, mesmo sem catarata, já possa ter esse cristalino substituído. A gente já prevendo que ele vai ter num dia, e a gente faz a substituição precoce e eles se livram do óculos. Né? Então, tem alguns seguros de saúde que fazem a cobertura total, tá? Então isso tem que ser visto em loco. E alguns têm a cobertura parcial, quer dizer, além de ter um custo elevado, ela não é uma lente barata, mas alguns planos cobrem totalmente, outras têm uma cobertura parcial e outros, alguns pacientes já se preparam para isso mesmo, que é uma coisa importante, que é sempre o destaque do paciente. Pense bem direitinho, porque a lente é cara, mas tem pacientes que gostam de óculos caros. Sim. Então, se ele não fizer a escolha por uma lente livre, que hoje você consegue deixar o paciente independente do óculos, ao longo do tempo, o custo do óculos dele vai acabar chegando naquele custo da lente definitiva. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque já teve casos de não se colocar a lente trifocal, que é hoje que a gente coloca, que corrige a catarata e corrige a distância tanto para longe, como para leitura, como intermediária, que é aquela visão muito útil, né? De gôndola, as pessoas quando vão ver no supermercado aquela leitura intermediária de computador, e para a leitura. E depois de um tempo que a lente já está no olho, já definitivo, o paciente, se não colocar essa, acaba algumas vezes se arrependendo. Então é muito importante ter a concepção certa, porque não é uma lente que é feita óculos, a gente troca todo ano. É uma lente que se coloca e, quando de boa qualidade, perpetua durante toda a vida do paciente. E esse tipo de reflexão o oftalmologista faz junto ao paciente no consultório. É muito importante orientar, mostrar as possibilidades. É um investimento, né, que é feito, que é para a vida toda. Claro que, a princípio, é um investimento alto naquele momento, mas que ele vai ser diluído ao longo dos anos que ele ainda tem para viver. A mesma coisa, né, eu que faço a parte de cirurgia refrativa, que eu explico para o paciente. Então, o paciente que usa óculos, usa lente de contato, fazer uma cirurgia com 20, 22 anos de idade, ele só vai precisar de óculos aos 40. Então, são 20 anos sem óculos. Então, se você diluir aí, o preço da cirurgia sai bem mais barato do que você gastar aí 20 anos de óculos e lente de contato. Ok, temos várias participações. A Maria José ligou para a gente, ela mora em Casa Forte, tem 60 anos, está acompanhando o programa e diz o seguinte: preciso comparecer ao cardiologista e solicitar um parecer cardiológico para saber se é necessário fazer uma cirurgia de catarata? Quando se passa, né, uma cirurgia de catarata, é preciso fazer esse parecer cardiológico? Se faz necessário ou não? É a dúvida da nossa telespectadora. Vou pedir a produção voltar o nome dela. A pergunta da Maria José, que mora em Casa Forte, tem 60 anos de idade. Se for fazer uma cirurgia de catarata, tem que ter esse parecer cardiológico ou não necessariamente? É uma exigência, tá? Porque é até uma coisa importante a gente abordar. A cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia muito segura hoje, feita com muita tecnologia, mas não é isenta de complicações. Então, a gente poderia dizer que são complicações que tendem a 0%, mas não são 0%. Então, dentre elas, a gente pode minimizar, por exemplo, pacientes que têm contagem baixa de leucócitos, com a maior chance de infecção. Então, alguns pacientes têm uma virose, só para o paciente entender. Então, a gente pede exame de sangue, exame de glicose, porque tudo isso pode interferir tanto na execução como na recuperação do paciente. E algumas vezes, a gente pede o parecer cardiológico, mesmo do paciente jovem, e é identificado algum problema cardiológico no parecer, que não estava evidente para o oftalmologista, nem para o paciente, nem para a família. Então, isso é protocolar, isso não tem questão de, não faça não, banalize, é uma cirurgia simples, fácil, não é. Complicações podem ter, o paciente pode ter pico de pressão na hora da cirurgia, então isso tem que estar tudo muito bem amarrado para que a gente obtenha um resultado cirúrgico satisfatório. Temos aqui um depoimento muito interessante. A gente falou no começo do programa sobre a importância de saber a procedência dos óculos, né? E tem aqui a participação do Valmir de Cajueiro Seco. Ele fala que tudo que mostrou na reportagem, tudo que foi mostrado na reportagem, também que os médicos falaram, se trata de verdades. Porque ele disse que usou óculos de sol do camelô e agora está sofrendo as consequências. Ele foi pela estética e pelo baixo custo, hoje sofre sérias consequências, não consegue mais nem sair e tem muito contato direto com o sol. Os olhos já começam a dar uma espécie de pontadas, né?
e ele começa a ter problema para enxergar, não enxerga quase nada por conta dessa exposição que ele teve, né, por muito tempo com o óculos do camelô, e hoje ele sofre consequências. Não enxergar, né, dessa forma que ele relata, pode ter sido uma consequência que ele está tendo agora por conta desse óculos do camelô, óculos não certificado? Na verdade a gente só vai saber fazendo o exame, né? Então a gente tem que ver se no olho dele, se ele não está enxergando por uma catarata ou por uma degeneração macular, alguma alteração das partes do olho, né? Não dá para a gente culpar só o óculos, né? A gente tem que ver se não tem algo a mais. Licença, vou pedir aqui aos nossos convidados, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, pode participar, mandando sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Escreve aí sua pergunta, manda pra gente. No próximo bloco a gente volta e responde a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre os cuidados com os olhos durante o verão. Embora os dias de sol eles funcionem como um convite para o lazer fora de casa, tem gente que ainda prefere não se desgrudar ali, né? Não desgrudar os olhos do celular, do tablet, do computador e da TV. Mas atenção, porque o uso constante dessas telas, segundo os médicos, esse uso pode levar a diversas alterações oftalmológicas. Algumas a curto, outras a longo prazo. Então, você que está em casa, que não vai curtir, né, o verão, prefere ficar em casa assistindo televisão, usando tablet e computador, fique muito atento, porque esse uso também pode ser prejudicial. Não é só o raio, né, ultravioleta emitido diretamente do sol que deve ser a preocupação do nosso telespectador. Esses aparelhos têm um tipo de luz que pode, né, a longo prazo, trazer consequências graves para a visão? Que luz é essa? É uma luz azul? Eu já ouvi falar sobre uma tal de luz azul. É essa mesmo, doutor? Para o paciente entender, a gente tem um espectro de luz visível, que é o que nós captamos. Mas tem algumas luzes, algumas energias eletromagnéticas que estão presentes, mas nossos olhos não captam. Isso acontece da mesma forma no âmbito da audição, algumas emissões de som que o cachorro escuta e nós não escutamos. Então, o espectro de luz visível, ele vai do vermelho até o violeta, que é o roxo, né? Então, os que estão abaixo do vermelho, chamado infravermelho, que é aquele que coloca na proteção de alguns cofres, e o ultravioleta, o ultra porque está após. Então, está um comprimento de onda menor após o violeta. A radiação dos tablets, do computador, isso é importantíssimo. Ela está naquela faixa entre o azul e violeta. Na verdade, a gente chama azul, mas é azul e violeta. E essa radiação é visível e já está comprovado que, principalmente à noite, pelo fato que a Catarina falou, você no ambiente escuro, a tendência é a pupila ficar um pouco maior. E a criança, na hora de dormir com aquela radiação, a longo prazo, essas crianças estão susceptíveis ao desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade, que é um problema gravíssimo de custo altíssimo para uma população nossa. A gente sabe que está aí a grande maioria classe média baixa e na linha de pobreza, e mesmo com todo o custo, com uma recuperação muito débil, uma recuperação que não é completa como as outras doenças oculares. Então, nesse âmbito aí, a gente tem que trabalhar muito mais na prevenção do que deixar o problema se desenvolver para poder tratar. Se previne de que forma? A gente não pode dizer ao papai e à mamãe que está em casa, né, que tem que tirar o tablet e o smartphone ali da mão da criança. É estabelecer um horário, né? Até quanto tempo essa exposição ela não é prejudicial? Na verdade, eu acho que são estabelecer limites. Né? Eu acho que não só para as crianças, como para nós também, porque essa tecnologia ela veio para ficar e para piorar daqui para frente. Né? A gente já não vai viver mais sem um tablet, sem um celular, né? Então cada vez mais as coisas estão diminuindo de tamanho. Então, é um fato, tá, que a gente não pode deixar, mas a gente tem que estabelecer horários. É importante alguns intervalos, tá? Já está descrito na literatura também um avanço e um crescimento de miopia. Pessoas até não predispostas a ter miopia, ou quem seria predisposta está começando a usar óculos bem mais precoce. Porque os tablets e celulares a gente usa numa distância próxima. Então, de preferência, se você puder transportar isso para uma TV, né? Já existem as Smart TVs, então assim,
tendo condições, o ideal é que tenha uma distância maior e um intervalo de tempo. Então, você está ali 1 hora no computador. Então, é uma queixa muito frequente no consultório, não só dessas ondas azuis, luzes azuis, mas é de desconforto, de cansaço, de fadiga, de olho seco, olho vermelho, né? Uma sensação de areia no final do dia. Então, é preciso piscar mais os olhos quando a gente está diante das telas. Qualquer momento de atenção, a gente reduz o piscar, né? Que o normal é 15 vezes por segundo, a gente passa a ter 5 vezes, então a gente pisca menos o olho. Então, o olho ele vai se ressecando ao longo do dia. Então, a gente precisa piscar mais. Se a gente der pausas, a gente vai tirar a visão da tela, a gente vai olhar para o horizonte, olhar para o distante, então ter essa mudança de foco. É muito comum também a pessoa chegar e dizer, não vejo para longe. A gente vê, não tem nenhum grau no consultório, mas a gente passa 8 a 10 horas com a distância de 40 centímetros. Então, realmente, quando você vai tirar o seu olho para um foco à distância, você está vendo ruim. Então, você tirar dar intervalos, né, de foco, né, para distância, certo? E, enfim, lubrificar mais os olhos, tá? Ok, tem muita gente participando aqui com a gente, mandando perguntas, interagindo através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar essas dúvidas. A partir de agora, temos várias participações. E a primeira pergunta vem lá de São Lourenço da Mata. A pessoa não se identificou como JSO, de São Lourenço da Mata, e ela fala o seguinte: tem astigmatismo hipertrófico composto. Usa óculos, mas ainda sente muita dor de cabeça. E a minha visão, ela diz que não é nítida. Aí gostaria de saber o porquê, né, de mesmo usando óculos, ter essa dificuldade de não ter uma visão muito nítida e sentir muita dor de cabeça. Ela fala que não enxerga nada de longe. Participação aqui da telespectadora que não se identificou, só colocou as iniciais, né, JSO, de São Lourenço da Mata. Pronto, o astigmatismo, na verdade, é hipermetrópico composto, né? Ela tem, em vez de nós, em condições normais, nós temos um foco na retina, o objeto que vem de longe, ele foca na retina. No míope, essa imagem foca antes, na hipermetropia depois. No astigmatismo hipermetrópico composto, o que é que ele tem? Ele tem 2 imagens desfocadas após a retina. Então, na verdade, tem alguma coisa aí que não está batendo, porque quem tem hipermetropia, ele tem a visão difícil de longe, mas é pior para perto. Tá? Então, essa dificuldade tende... Quando o paciente é jovem, ele compensa essa hipermetropia pela acomodação. Mas quando a idade vai avançando, a visão fica ruim de longe, mas muito pior para perto. Inclusive, é uma das causas de visão cansada no paciente mais jovem. Tá? Então, é isso. E o astigmatismo é a diferença de curvatura, que normalmente é dado pela córnea, que faz com que, em vez de você ter um foco, você tenha 2 linhas de foco afastadas uma da outra. Então, se causam muitos sintomas, porque estimulam uma musculatura dentro do olho, ela fica procurando o foco e nunca encontra. Aí dá astenopia, que pode dar olho vermelho e dor de cabeça também. A pergunta agora é da Rosângela Alves, ela que é de Casa Amarela. Rosângela fala o seguinte: ela diz que usa óculos de grau 1,50 e ama sair de casa com óculos escuros. O meu é comprado, ela fala aqui o nome da marca, né? A gente não pode falar, mas é uma marca bem renomada. Mas ultimamente, quando ela usa o óculos de sol, ela está lacrimejando bastante. E quando ela coloca também o de sol, fica um pouco embaçada a vista e ambos estão causando desconforto a ela. Ela gostaria de saber qual o motivo desse desconforto. Tem um motivo que a gente pode, mais ou menos, pelo que ela descreveu, tentar identificar, doutora? Porque o exame, né, ele não é substituído, ela precisa sim verificar, né, fazer uma anamnese dos isso, olhos. é complicado a gente dizer, né, que o óculos está causando desconforto. Primeiro, ela precisa ver se esse grau está atual, né? Então, se o grau está atual, se o óculos escuro está com grau, certo? Então, se ela usa só o óculos de leitura mais 1,5, né? Ou só o óculos branco transparente, porque se o óculos escuro não tem grau, né, ela vai ter o desconforto da ausência do grau. Um lacrimejamento pode ser várias coisas, né? Um olho seco, né? Depende da idade, depende da atividade que ela faça. Então, realmente é melhor uma consulta. Próxima participação é do Vicente Luiz, que mora no bairro da Boa Vista. Vicente quer saber o seguinte: os óculos escuros com lentes polarizadas também são benéficos e protegem os olhos? Há uma certa proteção. Na verdade, o que é fundamental, como a gente falou, é que haja o selo de proteção para o óculos, para a radiação UVA e UVB, tá? Já que a UVC ela é absorvida totalmente na atmosfera, ela não passa para a gente. A polarização, na verdade, é um tratamento que faz com que você tenha um conforto melhor e consiga
ver alguns tipos de cores que normalmente no óculos escuro você não consegue. Então a polarização, muito mais do que proteção para a radiação ultravioleta, é um tipo de tratamento no qual a lente escurece, mas você não perde a nitidez de alguns tipos de cores de óculos. Tá? Obviamente, quando é anti-reflexo também você tem alguma proteção adicional, mas às vezes você acaba custeando demais, porque tem o custo ficando muito maior, tem a proteção, tem anti-reflexo, tem polarização, a lente fica absurdamente mais cara, mas eu acho que o cerne principal aí, para você destacar, é que a proteção, o óculos tem a proteção para UVA e UVB. O restante é um adorno ou uma característica que você pode ou não lançar a mão, dependendo da sua condição financeira. Tem aqui outra participação, outra pergunta agora do Lenilson, tem 60 anos, ele mora no bairro da Estância. Disse que fez uma cirurgia de catarata, agora ele fez uma limpeza com laser e disse que está tudo bem com ele. Mas a esposa dele tem 45 anos e está enxergando muito pouco mesmo usando os óculos. Será que é catarata? Pode ser, né? Pode ser uma catarata, né? Embora ela seja jovem, né? 45 anos, é precoce. Pode ser catarata ou algum outro problema, né? Que precisa ser corrigido, não necessariamente com óculos, tá? Então, ela pode ter aí uma carne crescida que está distorcendo a córnea, pode ter um ceratocone, são outras patologias, e aí realmente só no exame é que a gente pode detectar. Próxima participação é da Osana, ela que mora em Cajueiro Seco, ela queria saber se está certo ou não o que ela vai descrever agora. Então vamos ler. Ela fala que só enxerga bem no sol com óculos de sol, porém com grau, porque mesmo sendo de uma boa qualidade não consegue enxergar. Está certo ou errado? Tá, hoje nós temos alguns óculos, algumas lentes que elas podem agregar a proteção ultravioleta, o óculos escuro ou âmbar, ou dependendo da escolha do paciente, ao grau do paciente. Obviamente, se tiver grau e o paciente usar o óculos sem o grau, mesmo que ele tenha proteção, ela não vai ver bem, né? Mas essa forma de proteção, ela não precisa estar só agregada à lente, não. Existem alguns tipos de óculos, que é o clip-on, que você coloca uma lente escura acoplada ao óculos e à lente que já existe. Então, é de fácil remoção, também é uma segunda opção. Ela usar esse clip-on, porque ela pode usar no sol e, de repente, tirar quando não estiver no sol. Ou as lentes fotossensíveis, que são as que escurecem mediante a radiação solar. Próxima participação do Ferreira, ele quer saber o seguinte: a pessoa que usa óculos de grau para perto e longe, é necessário fazer uma cirurgia? Se tem dificuldade de enxergar, né, de longe, é necessário uma cirurgia específica para resolver esse problema? Na verdade, a cirurgia vai depender da vontade dele, né? A cirurgia para ele deixar de usar óculos é uma cirurgia estética, tá? Então é só a mudança de forma, ou usa óculos, ou lente de contato, ou cirurgia. Agora, se é uma catarata, aí sim é só cirúrgico, tá? Mas se o problema dele é resolvido com óculos, pode ser mantido com óculos. Tem a participação agora da Ana Priscila, de Dois Unidos. Ana Priscila pergunta o seguinte: há mais ou menos 3 anos eu fui fazer um exame oftalmológico e nesse exame o médico falou que eu estava com começo de glaucoma, início de glaucoma. Mas ele não passou nenhum colírio para mim, né? Mas eu uso óculos e ela fala que esses óculos, o tipo da lente escurece ali quando ela vai ao sol, mas ela fala que às vezes, mesmo usando o óculos, né, ela sente o olho um pouquinho inchado e coça bastante. Será que é por falta do colírio? Eu tenho dores de cabeça, pode ser também por conta da vista. Tenho apenas 28 anos. Ana Priscila, de Dois Unidos. Veja só, o tema glaucoma também é um tema bem interessante, mas assim, para ficar, porque o tema é extenso, Sim. Mas para o paciente entender, os pacientes com exame normal, a gente não vai falar em glaucoma, obviamente. Tem os pacientes com glaucoma consumado, que são aqueles que já têm a pressão do olho alta ou a lesão no nervo óptico e no campo visual. E tem, a grande maioria, são os suspeitos de glaucoma. Quem são os suspeitos de glaucoma? São os pacientes que têm a pressão do olho um pouco mais elevada, mas que ainda não teve nenhuma repercussão dentro do olho. Ou os que têm a pressão normal com o nervo óptico dilatado, que é a chamada escavação aumentada. Então a gente acaba... Alguns pacientes têm essa escavação aumentada, mas não tem glaucoma. E alguns pacientes têm a escavação aumentada, isso é realmente sendo um princípio do glaucoma, um glaucoma já estabelecido. Então acaba a gente usando o termo suspeita de glaucoma para que o paciente tenha ciência de que ao longo do tempo pode se estabelecer ou não um glaucoma. Mas o que não pode é ele não ter essa ciência
e de repente o exame ser só voltado para o exame de óculos ou o exame de lubrificação e ele precisar de um exame mais específico. Porque algumas vezes é difícil estabelecer o diagnóstico e só o tempo e os exames complementares é que vão denotando se esse paciente tem glaucoma ou não. Importante lembrar que alguns glaucomas não são hereditários. Ou seja, paciente que leva pancada no olho, eles podem ter glaucoma secundário. Os pacientes que usam corticoide, eles podem ter glaucoma. Então, na verdade, esse paciente ele tem que ser avaliado no contexto geral. Né? Porque algumas vezes o glaucoma pode estar presente de forma secundária a medicamentos, e aí a gente suspende a medicação e a pressão volta a normalizar. E nesse quadro que ela falou, né, de suspeita de glaucoma, já se faz necessário utilizar o colírio específico do glaucoma ou não necessariamente? Que ela fala, né? A dúvida dela também é sobre não estar usando colírio, será porque é por conta disso que ela está sentindo dor? Não, né? não. O glaucoma, principalmente a suspeita, ela é totalmente assintomático. Tá? Então, a suspeita de glaucoma, a gente alerta no consultório para que esses exames complementares sejam feitos periodicamente. Tá? Então, todo ano, quem tem suspeita de glaucoma devem ser renovados os exames. Quem já usa colírio, né, que já tem o glaucoma consumado, geralmente, às vezes, é a cada 6 meses. Tá? Então, essa queixa dela não tem a ver com glaucoma. A dor de cabeça pode ser uma insuficiência de convergência, tá? Que também é uma outra alteração ocular que o óculos não vai resolver, na maioria das vezes. E essa questão do lacrimejamento pode ser um excesso de leitura, computador, tablet, que aí precisa de uma lubrificação a mais. Ana participa agora. A Ana quer saber o seguinte: a pessoa que passa muito tempo usando a luz do celular, televisão e computador pode prejudicar a vista? E a outra dúvida da Ana é sobre como devemos fazer, o que devemos fazer para saber se os óculos que são comprados nas óticas são verdadeiros. São duas perguntas aqui. A primeira pergunta ela já foi respondida em relação ao tempo que a Catarina falou, né? Então, crianças, principalmente, a gente tem visto essa epidemia que foi abordada aqui de miopia. Então, quando o pai tem miopia, a mãe tem miopia, a criança tem miopia, a gente meio que espera que aquilo fosse acontecer. Mas acontece que alguns pacientes não têm, os pais não têm miopia e a criança vem desenvolvendo miopia já bem desde cedo. Então, esse intervalo que a Catarina falou é muito importante. A cada meia hora, 40 minutos, uma hora, você muda seu foco, levanta, vai na varanda, na janela e olha para longe. Tá? A lubrificação, o ato de piscar. E o que puder transferir de mídia, por exemplo. Tem gente assistindo hoje filme, né? Não vou falar nem a empresa, mas no tablet e tendo uma televisão em casa que poderia estar sendo disponível. Né? Então tem muito também da questão da acomodação do paciente. E o que ela faz para saber se os óculos são verdadeiros? Nós temos aparelhos hoje que coloca-se e mede-se a quantidade de filtro da radiação UVA e UVB. O ideal que fosse 99% a 100% de proteção. Mas a gente não consegue, mesmo nos óculos de marca muito boa, a gente não consegue essa proteção, mas é razoável que tenha uma proteção acima de 90%, já é bem satisfatório e nos consultórios a gente já consegue identificar, através de um aparelho, o quanto de bloqueio para a radiação UVA e UVB tem naquela lente. Na própria ótica ela pode cobrar esse teste, né, rápido ali para saber? Geralmente esse aparelho geralmente tem nas óticas, né? A gente não tem em consultório normal, muita gente questiona quando vai. Geralmente tem nas óticas. Com relação aos óculos de grau, né, para saber se é verdadeiro ou não, se a ótica vendeu correto, quando ele compra de uma marca, né, confiável, ele vai receber um certificado, um cartãozinho, certo? Com aquela lente que foi usada. A gente também tem na lente de qualquer marca dessa realmente, né, confiável, eles têm marcações diversas na lente que a gente consegue identificar. Então, se for uma lente sem identificação e disser que é da marca X, a gente tem como dizer que não é. Né? Então, que foi um erro na ótica, né? Uma fraude. Né? Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele diz que nunca teve cuidados específicos com os olhos, mas tenta ouvir as pessoas falarem, né? Ele fala, mas de tanto ouvir as pessoas falarem dos benefícios e malefícios de não usar óculos, estou começando a mudar os meus conceitos. Aí queria saber dos convidados quais as orientações sobre os óculos ideais para usar no verão. Quanto maior o óculos, melhor. Como é que a gente fala sobre isso? Veja só, o óculos de sol muito pequeno, obviamente você tem a radiação vindo de todas as partes, né? Então a proteção não estaria completa. Então, para que tenha uma proteção, a gente precisa ter um óculos, seja ele de grau ou não, ou só de sol, como a gente falou, que tem uma procedência, e a gente também
nesses óculos a gente tem o selo da ABNT falando sobre a proteção UVA e UVB. Então a gente tem que ter um mínimo de confiança de que o produto que você comprou no lugar confiável, ele é confiável. Porque se a gente for aprofundar, pode ser um selo, por exemplo, falsificado. Mas num país que a gente sabe que existe fraude, mas a gente tem que ter um mínimo de confiança, né? Então, da mesma forma, você vai numa ótica e sabendo que aquele óculos tem uma procedência num lugar que tem todo o registro, está sendo regido pela vigilância sanitária, não tem por que ele estar vendendo um óculos sem qualidade. Mas, mesmo assim, o ideal é que você tenha esse certificado de garantir com a marca do óculos e, se possível, identificando na hora se realmente tem uma proteção pelo menos maior que 90% para UVA e UVB. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel, caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento. Olha aqui, oportunidades para hoje, 2 vagas para assistente de vendas, 2 oportunidades para preencher essas vagas. A exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.164 é o salário. São 2 vagas para assistente de vendas. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 2 vagas para balconista, 2 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. 2 vagas para balconista. Vamos a outras oportunidades, olha só. Agora tem 2 vagas para auxiliar de marceneiro, 2 oportunidades. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.123 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica, sabe aonde? Na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue agora para responder a sua pergunta. Você que interagiu, mandou a sua dúvida, fique atento, sua pergunta vai ser respondida a partir de agora. Por telefone temos várias participações e também através aqui do nosso WhatsApp. A primeira pergunta por telefone é da Raquel. Ela mora em Olinda, tem 60 anos e diz que fez uma cirurgia de catarata no dia 2 de dezembro em um dos olhos. Mas a clínica onde foi realizada essa cirurgia está interditada por conta de bactérias. Aí ela precisa fazer cirurgia no outro olho. Qual a orientação nesse caso para a paciente que conseguiu fazer em um olho, a clínica foi interditada, precisa fazer no outro? O que é que ela faz? Na verdade, ela pode procurar outro profissional, né, outro serviço, tá? Lá no Instituto de Olhos Fernando Ventura, né, ou no Provisão. A gente atende por meios particular e convênio. Infelizmente, a gente não é credenciada ao SUS, tá? Mas ligar, marcar a consulta e aí vai dar a continuidade ao tratamento dela, tá? Agora, realmente, se for uma clínica, se ela procura algo credenciado ao SUS, infelizmente, realmente ela vai ter que entrar numa fila novamente, né? Porque aí tem toda uma logística, né, desse mecanismo do SUS. A pergunta agora da Odete da Silva de Cavaleiro, tem 76 anos, ela diz que tem glaucoma, fez uma cirurgia de catarata no olho direito, mas não está enxergando neste olho. O que devo fazer? Meu olho está lacrimejando direto. A gente pode responder para Odete. O pós-operatório de catarata ele pode vir com algumas complicações, que uma delas são temporárias, algumas delas. Por exemplo, edema de córnea, o paciente pode ter acúmulo de líquido na córnea, que deixa a visão embaçada, mas que com o tempo e alguns colírios específicos, essa córnea vai enxugando e a visão vai restabelecendo. Pode ser grau residual, ou seja, opera-se a catarata. Hoje existe uma tendência do paciente não precisar de óculos no pós-operatório, mas algumas vezes o grau
ele fica estabelecido ainda, mesmo no pós-operatório de catarata. E algumas vezes, infelizmente, o nervo é tão machucado pelo glaucoma que a catarata acaba não favorecendo esse paciente. Então, na verdade, precisa ser examinado para saber no qual... mesmo médico, doutor, que ela O fez ideal é que volte lá e que seja avaliado, porque outra coisa que pode acontecer, que isso também, o tema é ampla preocupação, um dia falando aqui, é que alguns pacientes se operam de catarata, 40% a pressão do olho baixa. Nos outros 40%, a pressão meio que fica inalterada e tem um percentual menor que a pressão aumenta. Então ela pode também estar com aumento da pressão ocular e com os colírios e o tratamento adequado, alguns comprimidos, a pressão pode normalizar e ela melhorar esses sintomas e esse embaçamento. A pergunta agora é da Alessandra, mora em Água Fria, tem 48 anos, ela disse que fez 3 raspagens nos 2 olhos. Agora voltou em um olho. Por que isso acontece? Por que volta? Na verdade, pacientes jovens têm uma tendência maior de voltar. Pacientes que têm exposição crônica solar sem proteção também. Falta de lubrificação ocular e também a técnica cirúrgica que foi utilizada. Então, se ela fez as raspagens apenas com a raspagem simples, né, então há uma tendência de recidiva maior. Então, hoje as técnicas estão mais elaboradas, a gente faz com transplante de conjuntiva, uso de cola, então a gente não usa mais pontos, tá, fios. Então, assim, a técnica vem evoluindo, assim como a recidiva vem diminuindo também. Então, é importante ser visto para ver como foi realizado. Raquel tem 61 anos, mora aqui no Recife. Ela disse que fez cirurgia de catarata há 1 mês. Será que eu posso voltar à natação? Fazer natação novamente, 1 mês de operada. Já está liberada ou ainda não? Depende, veja só, a gente divide o pós-operatório com alguns cuidados básicos. Eu sei que tem alguns serviços que liberam o paciente meio que para fazer tudo no pós-operatório imediato. Eu acho meio temerário, porque um pouco de resguardo é bom. E o paciente passando por esse período de forma adequada, ele vai ter uma boa visão para o resto da vida. Se ele tiver alguma complicação nesse período, a chance de ficar com sequelas, às vezes até duradouras ou para o resto da vida, também é grande. Então eu não gosto de banho de imersão, seja em piscina, em mar, no pós-operatório, porque não é só o risco de contaminação, é o risco que ele tem de pegar uma conjuntivite e atrapalhar a recuperação da catarata, entendeu? Então, ele pode até, depois de 1 mês, entrar na piscina, tudo, mas a imersão, realmente, eu acho complicado. E eu acabo não recomendando para meus pacientes. Participação agora da Ana Maria, tem 54 anos, mora no Pina. Ela gostaria de saber o seguinte: o meu olho esquerdo, ele fica muito vermelho. Nessa parte que é branca, ele fica bem vermelho e tinha a sensação ali de areia nos olhos. Com agulhadas também, chegou a sentir como uma espécie de agulhada ali em sequência. Às vezes fica uns vasinhos, outros dias esses vasinhos desaparecem. Já o olho direito ficou uma vez e o incômodo foi um pouco menor, foi um menor incômodo. A pressão arterial 15/8, aí o coração disparou. Existe alguma relação, né, dessa pressão arterial alta com esse problema que ela descreveu no olho? 15/8, a pressão arterial, o coração disparado e a queixa desses vazios nos olhos, irritação, como se fossem agulhadas. Não, com relação à pressão, não. O que a pressão pode causar, né, no olho e algum pico de pressão ou estresse pode dar uma hemorragia subconjuntival, o olho ficar vermelho, né, que com o tempo, mas esses olhos vermelhos recorrentes de agulhada e furada não se relacionam com a pressão arterial, né? Provavelmente um olho seco, né, que precisa de uma lubrificação maior. Muita gente confunde, né, pressão arterial com pressão ocular. São coisas distintas, né, doutor? São. Os diabéticos, eles têm maior incidência de catarata e de glaucoma. Mas essa relação entre hipertensão arterial, que é a ferida na artéria, e a pressão ocular, elas não têm correlação. Não tem correlação nenhuma, cientificamente comprovada. Temos aqui outra participação. A pessoa tem 26 anos, não se identificou, mas gostaria de saber o seguinte: a claridade, é verdade que quem tem olhos claros tem mais sensibilidade à claridade? Ela fala que quando sai de casa os olhos ficam lacrimejando bastante. Ela diz que chora, né? Fica quase sem enxergar nada. Qualquer tipo de claridade dói os olhos e começa a sair lágrimas, foi o que a gente falou. Ela tem 26 anos, não se identificou, mas queria saber se é verdade. A cor dos olhos, né, pode ter uma relação.
de acessibilidade maior ou menor? Sim, porque o olho tem menos pigmento, né? A íris tem menos pigmento, então o olho marrom, né? A íris, né? Marrom, ela absorve mais, torna-se mais confortável. O olho mais claro, ele vai ter uma fotofobia maior, né? Mas, assim, é muito individual também. Existem pessoas de olhos mais escuros e que têm a fotofobia, tá? Então, para ela, tá sempre com óculos escuro, né? Para não ter esse desconforto. Jair Galvão ligou pra gente, ele mora no Jordão Alto, tem 47 anos, sempre participa aqui do nosso programa, a gente agradece o Jair. E ele fala o seguinte: faz uma semana que meus olhos estão bastante irritados e com vermelhidão. Uso óculos de sol com lente de vidro, gostaria de saber se os óculos podem estar causando esse tipo de problema? Olha, o olho vermelho, como eu falei, né, tem uma infinidade de problemas que pode causar. Blefarite, que é um germe que fica na borda da pálpebra e fica causando irritação crônica no paciente. Algumas vezes o paciente não identifica o que é, vai no médico, se não for um exame muito bem feito, passa batido. Conjuntivite crônicas, alergias, alguma vermelhidão secundária, por exemplo, algum creme que ele bota no olho. Então, as variáveis são tantas que é difícil a gente falar. Agora, uma vermelhidão causada de forma aguda, assim, pontual, por conta do óculos, é improvável. É bem improvável que o óculos seja a causa. Temos aqui outra participação, a pessoa fala o seguinte: não se identificou, mas diz que sempre que tem contato com claridade, aparece ali no olho como se fosse um ponto, né? Como se fosse uma mosca, ele descreve assim. O que é que seria? Tem tratamento? Tem cura? É a pergunta aqui do telespectador. Esse ponto, né, visível, né, na claridade ou numa parede branca, que é chamado de moscas volantes, né, no popular, nós temos na parte de trás do olho chamado de vítreo. Então esse vítreo, em algum momento da vida ou relacionado mais à idade, ele tende a se desprender. Nesse desprendimento causa essa mosquinha volante e que ela vai te acompanhar, infelizmente, para o resto da vida. O tratamento seria uma cirurgia de retina, remoção de vítreo, que o custo, a relação benefício não vai ser feita. Então, realmente, tratamento não existe. Mas o que é importante é ele ser consultado com um médico de retina, fazer um ultrassom, porque muitas vezes essa mosca volante ela pode ter repercussão na retina, pode ter sido um buraco ou uma rotura, que aí pode ter uma complicação mais grave. Então, geralmente não tem nenhuma repercussão, mas em pequena parcela sim. Outra participação, a pessoa também não falou o nome, mas diz o seguinte: dá parabéns aqui aos especialistas pelas explicações, a gente agradece e repassa o elogio aqui aos convidados e quer saber o seguinte: uma pessoa que fez cirurgia de catarata há anos e hoje percebe que não está com uma boa visão, existe aí a possibilidade de fazer outra cirurgia, uma nova cirurgia? Existe sim, está diretamente relacionado à causa, né? Então, alguns pacientes, eles, ao longo do tempo, eles podem desenvolver o que a gente chama de ceratopatia bolhosa, que é um caso que a córnea vai perdendo a transparência e alguns pacientes precisam ir para transplante de córnea. Isso são os casos extremos, né? Na grande maioria das vezes, a causa do embaçamento é por uma sujeira, um acúmulo de células que se acumula atrás da lente intraocular, que é de fácil tratamento com laser, quer dizer, não precisa fazer uma nova cirurgia com um novo resguardo, um procedimento relativamente simples, mas que tem que ter a relação direta da causa, tem que ser exatamente aquilo para poder tratar. Mais raramente, algumas lentes de qualidade menor, de pior qualidade, que é colocada dentro do olho, a própria lente ela pode opacificar. Isso é uma complicação que é rara, mas acontece infelizmente, principalmente com as lentes nacionais. Você opera e ao longo de alguns anos, a média de 3 a 4 anos, o paciente começa a perder a nitidez. Aí alguns médicos que não são da área acham que corrige com laser, fazem o laser, não melhora. E aí quando chega na mão de quem já tem alguma experiência com cirurgia, vê que a própria lente opacificou. Nesses casos, pode lançar a mão da cirurgia para a troca da lente, né? A lente não é feita para ser trocada, mas nesses casos a gente acaba trocando e o paciente restabelece a visão. Pergunta da Ana Maria, ela fala que usa o óculos de grau, né, desde 2015. Mês de novembro do ano passado, ela não voltou ao oftalmologista e usa o mesmo óculos, e ela queria saber o seguinte: para perto, para longe o óculos, usa toda hora. Isso pode afetar, né, esse problema que ela está descrevendo aqui, ela fala que o olho fica um pouquinho vermelho, incomodando quando ela usa o óculos. Pelo fato do óculos estar vencido, já que ela teria que ter voltado em novembro, não voltou. E a gente já amplia, né?
tem vencimento mesmo do óculos? Tem prazo de validade? Na verdade, o óculos ele não tem prazo de validade, tá? O que tem prazo de validade é o exame oftalmológico. Então, ele deve ser feito realmente anualmente, tá? Essas queixas podem estar um pouco relacionadas, porque se ela não voltou e o grau dela aumentou, então ela está ali usando um óculos um pouco mais fraco do que ela necessita. Então, ela está ali fazendo um esforço maior com aquele óculos vencido, como ela fala, né? Mas é o exame dela que precisa ser renovado. Então, provavelmente, quando ela regularizar e se o grau tiver alterado, ela vai ter a melhora desses sintomas, né? Desse esforço visual que ela está tendo. Outra pergunta da Vanessa de Almeida, de Salgadinho, em Olinda. Ela quer saber se é normal uma criança de 8 anos estar com os olhos lacrimejando. Detalhe, essa criança já usou óculos há um bom tempo, mas mesmo assim os olhos vivem lacrimejando e irritado. Talvez essa criança, assim, as causas também do lacrimejamento são várias, né? O esposo da doutora Catarina é especialista em plástica e em vias lacrimais. Algumas vezes a rinite, que está no nariz, mas qual é a relação? A lágrima ela desemboca no nariz. Então, pacientes que têm rinite crônica, alergia, podem ter lacrimejamento, que não são causas diretamente relacionadas a problema ocular. Essa criança pode ter um quadro alérgico, que coça e lacrimeja, e ela também pode estar com um caso de astenopia, que a gente chama, que é a presença de um grau que não foi identificado, e o fato dela estar coçando dá um problema chamado astenopia espasmo de acomodação. E isso faz com que a criança sinta cefaleia, o olho fica vermelho e também pode lacrimejar. Então, também vai ter que passar por um atendimento para poder identificar a causa. Dorgival faz a próxima pergunta aqui. Ele diz o seguinte: ele fez uma cirurgia por conta de um AVC tem 4 meses. E desde então ele está sentindo uma espécie de falha. Ele está tendo uma falha na visão. Ele quer saber se ele fizer um exame de vista, né, para usar óculos. Será que ele vai ter uma melhora, né? Essa falha poderá ser corrigida por conta de um AVC que ele teve? Aí vai depender de onde o AVC foi, né? Então, dependendo da área do cérebro que acometeu o AVC, ele pode ter perdido, infelizmente, permanentemente a visão, porque as células, né, oculares do nervo, elas não são regeneradas, ou são pouco regeneradas. Então, com o exame a gente vai poder identificar, né? Principalmente com o exame de campo visual, para a gente identificar se aquela perda de campo, né, que ele sente, a perda de visão, é definitiva. Gleice ligou para a gente, ela que é de Cajueiro, tem 35 anos, ela quer saber o seguinte: desde 3 anos de idade uso óculos de grau, tenho hipermetropia e há 4 anos fui acometida por lúpus. Sinto necessidade de fazer uma cirurgia para diminuir meu grau. Perante minha situação, haveria alguma restrição? Por conta do lúpus, será que teria alguma restrição dela fazer essa cirurgia para meio que diminuir o grau? Na verdade, assim como o lúpus, né, a córnea, eles acometem o colágeno. A córnea é feita de colágeno, então, principalmente, não é uma restrição fazer uma cirurgia refrativa para diminuir o grau, mas o lúpus ele precisa estar realmente bem controlado. Ela não pode estar em crise, tem que estar bem regulado, porque isso pode modificar a cicatrização, né, e a resposta da cirurgia. Então, tem que estar com o lúpus controlado para pensar na cirurgia. Outra pergunta, a pessoa disse que foi até o oftalmo, fez o exame, o médico falou que até diminuiu o grau de um olho, que estava tudo bem, mas ela disse que sente uma dor fina, né, às vezes nos olhos. Ele examinou, passou um colírio para olho seco. Não ouvi sobre olho seco. Vocês poderiam falar um pouquinho para mim? É a telespectadora que queria essa explicação. A gente falou no decorrer do programa, ela não chegou a ouvir. Mas o que é que seria, né, o olho seco? A gente sempre remete ao termo seco, à ausência de água ou de líquido, né? Mas no olho funciona diferente. Você pode estar produzindo a lágrima normal e ela está evaporando fácil. Isso acontece muito nos pacientes que têm a exposição maior de pálpebra. Tem algumas pessoas que têm já naturalmente a pálpebra inferior mais exposta. Isso predispõe essas pessoas a terem um olho seco evaporativo, ou seja, a lágrima é produzida e ela evapora. Blefarite, que é a inflamação da pálpebra, pode causar isso. Excesso de uso de tablet, computador, porque, como a Catarina falou, leitura, uso de tablet, uso de computador faz com que você fique mais atento, você fica ficcionado por aquilo que você está vendo ou lendo, e aí você naturalmente pisca menos. Então, normalmente no paciente jovem, ele é raro ter o olho seco por falta de produção de lágrima.
normalmente é uma causa secundária que está causando aquele ressecamento. Porém, em algumas situações, como o uso de antidepressivos, antialérgicos, você pode ter um olho seco por falta de produção de lágrima. Então, aí realmente esse é o olho seco que é o mais grave. Né? Licença, pela última vez aqui aos nossos convidados, fizemos uma pergunta no começo do programa. A nossa enquete, hoje a pergunta foi a seguinte: você redobra os cuidados no verão para evitar problemas nos olhos? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 67% responderam que sim e 33% disseram que não ou que ainda não, porque a gente viu que é muito importante redobrar os cuidados com os olhos, não só no verão, né, mas como todas as estações do ano. A gente agradece a você pela participação e também a gente agradece aqui aos nossos convidados, doutora Catarina Ventura, oftalmologista e diretora do IOFV, que é o Instituto de Olhos Fernando Ventura. Muito obrigado. Isso. Considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada, né? Então vamos aí redobrar os cuidados, né, no verão, proteger os olhos com os óculos escuros, tá certo? De procedência. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Também queria agradecer ao Dr. Wagner Lira, oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura e também diretor médico do Provisão. Muito obrigado, Dr. Wagner. Considerações finais, fique à vontade. Primeiro, o tempo voou, né? Ainda tem mais meia hora de programa. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre um prazer. A gente tem que trabalhar sempre orientando a população, né? O tema era cuidados com o verão, mas acaba ficando um tema diverso, mas é sempre um prazer estar orientando e ajudando a população que diariamente vos vê. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!